SEMEC, UFTM, Serviço de Mídia e Extensão e Cultura. Boa tarde, senhoras e senhores, um prazer muito grande. A Cidinha se despediu, nós contamos aí os 15 segundos, 10, 15 segundos que ela pediu, e estamos hoje no programa Papo Franco com uma pessoa muito bacana, um cara que eu tenho honra, gosto muito de falar com ele, uma inteligência assim, fora da curva, uma pessoa de fácil acesso, um sorriso gratuito, que tá aí, ó, não tem como esconder, olha só, ele parece que não, mas ele já tá, olhou, ele tá sorrindo, uma pessoa muito inteligente, um cara fantástico, que eu faço questão que vocês hoje, podendo nos assistir e depois podendo compartilhar esse material, que por razões outras não pudemos disponibilizar flyers para avisar a todos, mas nós disponibilizaremos o link desse bate-papo com todas as nossas redes. E, então, doutor, querido, estimado secretário, ex-secretário, e garanto a você, Karim, a cidade é muito grata a tudo que você fez enquanto secretário, e hoje estamos aqui para aproveitar, um professor universitário de mão cheia, para aproveitar e falar com você sobre os seus entendimentos, compreensões a respeito deste momento político no Brasil e no mundo, o qual nós estamos passando. Karim, passo a você a palavra, meu amigo. Boa tarde, Júlio. Eu transfiro a você todas as palavras que você me disse, a admiração, o carinho, o respeito recíproco. Não sei se sou merecedor de tanta gentileza e consideração. Foi ótimo rever a Cidinha, minha aluna querida. Ó. Então, a Cidinha foi minha aluna na faculdade. Que bom. Tem um bom tempo, ela era muito novinha, continua nova, né? Eu estou ficando com o cabelo e com a barba branca. Mas meus meninos continuam meus meninos. Certo. É preocupante, né? Nós agora antes de entrar no ar, a gente está falando, estava acompanhando o desenrolar das eleições americanas. Parece Sim. que não, mas tem tudo a ver com a gente. Nós estamos falando da maior potência mundial, Sim. Detentora ainda da moeda, né? Há uma discussão hoje se as moedas virtuais, se as criptomoedas irão, né, substituir o dólar, que lá atrás os Estados Unidos tirou para poder fazer as expansões necessárias à liquidez do mundo. Isso causa alguns não entendimentos das pessoas que antes do Tratado de Bretton Woods, o padrão mundial era ouro. Tanto que agora, nessa pandemia, quem pôde se refugiar, não no ouro corrente, não no ouro joia, mas no ouro barra, está tendo um resultado excelente. E lá, depois da Segunda Guerra, em função das necessidades de incremento de aporte de recursos, como nós estamos passando agora, no mundo, se tirou o padrão ouro, que é uma coisa tangível, que está na natureza, o dólar, que é uma coisa intangível. E hoje a gente tem muita dificuldade, às vezes, as pessoas de entender que o dinheiro não existe, né? Porque a pessoa tem que o dinheiro tem que circular. Por que o dinheiro pode ficar parado? Dito isso, além do poder de guerra dos Estados Unidos, o exército do mundo, a força é os Estados Unidos. Então, lá, o resultado de lá pode interferir muito aqui, no curto, médio e longo prazo. E com uma coisa muito engraçada. Qualquer que seja o resultado, nunca é bom para nós. Porque o brasileiro, às vezes, Júlio, não é que não sabe, mas, a gente tem complexo de vira-lata. Né? O Nelson Rodrigues já falava disso. Sim. Nós somos a nona economia do mundo. Nós oscilamos entre sétima, já chegamos a ser a quinta, entre a quinta e a 14ª, num momento muito ruim, economia do mundo. Então, nós somos um grande país. Um país que demanda comércio internacional, que tem que vender, que compra. Então, nós somos muito, muito grandes, né? E, às vezes, nós sofremos pressões em todos os campos. Né? Então, esse resultado, que deve se configurar até mais tarde hoje, o resultado final, que hora é um, hora é outro, mas lá já tem um ensinamento para as nossas eleições agora domésticas, já fazendo link com a eleição municipal. Opa, eleição municipal. Karim, me perdoa te interromper só um segundinho. Eu me equivoquei e deixei de te dar os agradecimentos formais do reitor Luiz Fernando Santos Anjos, da Paula, da Andréia e da Cidinha, tá? E meu em especial, tá passado agora. Pode continuar, por favor. Todos juntos nos agradecimentos ao reitor, meu colega engenheiro, né? Sim. Passa pela primeira vez por alguém fora da saúde como reitor, e como todos os outros, a gente tem grandes expectativas que vão continuar contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa sociedade. Trazendo para a eleição municipal, né, a primeira coisa que a gente tira de lição é que ou se muda a forma de fazer pesquisa ou a descredibilização de todo e qualquer tipo de pesquisa. Estou falando de pesquisa
aparentemente, eu não estou falando de pesquisa que o candidato faz para ele. Isso. Se ele não souber usar, ele está se enganando. Eu digo que a única pesquisa correta no Brasil hoje é a boca de urna. É outro lugar que ninguém erra, porque meia hora depois o resultado já vai estar pronto, então não tem jeito de arrumar desculpa. O eleitor já foi. Então, primeira coisa, os 11 pré-candidatos a prefeito de Uberaba. Ok. Os 11 candidatos. Candidatos. Isso. Vamos ter os 11 vice. Mas os quase 500 candidatos a vereador trabalhem, se quiserem se eleger, até o prazo eleitoral na véspera de eleição, dia 15 de novembro. Porque qualquer pesquisa, seja de rede social, seja de jornal, seja de uso de um ou de outro, infelizmente, não podem até retratar o resultado, mas não necessariamente vão retratar o resultado. Então, a primeira coisa. E aí, Júlio, vai o meu primeiro pedido para quem está nos ouvindo, vendo, Sim. Que é vote com consciência. O brasileiro, às vezes, eu falo brasileiro porque nós estamos no Brasil, o Uberaba, o mineiro porque nós somos mineiros, mas isso é o mundo inteiro. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em achar que perdeu a eleição. Eu falo que eleição, tem gente que ganha, mas não leva, e tem gente que perde e ganha. Isso foi muito discutido na pré-campanha com muita gente. O eleitor é a mesma coisa. Eu irei, no dia 15, fazer meu voto consciente. Eu fiz essa receita no meu último artigo publicado, acho que eu posso citar aqui, né? No JN. Claro, nós vimos. Eu li. E ficou muito bom, parabéns. Eu falo assim, e que é uma formulazinha, todo mundo fala, vou trazer gestão para a vida pública, né? Trazer gestão privada para a vida pública. Porque gestão sempre necessitou de ter, independente de qualquer coisa. Sem Mas dúvida. alguns princípios da privada para a pública, obviamente, guardados os cuidados, porque nem tudo que você faz na iniciativa privada pode ser aplicado em iniciativa pública, a começar pela origem dos recursos. A iniciativa privada é seu ou um crédito pessoal. Na pública, não. Você está gerenciando tributos, taxas, emolumentos que são destinados a você usar. E para isso tem regra. Sim. E é o seguinte, como é que você faz numa análise de investimento? Você que é da área, você que já mexeu com importação, exportação, que é um grande profissional nessa área. Que isso. A gente fala que não use mais do que 3 opções. Você quer trocar de casa, você quer fazer... Você começa a ver opção demais, daqui uns dias, assim, você começa a querer o banheiro de uma casa, a sala da outra, você não vai ter projeto. Então, foque em 2 ou 3 nomes. A gente fala, né? Eu falei um artigo categoricamente. Entre as 11 opções, escolha as 3 que você se identifica mais. Que a sua fala, que a fala daquela pessoa. Pesquise, veja o que ela já fez. Se ela já participou da vida pública, o que ela fez na vida pública? Se ela não participou da vida pública, o que ela fez para a sociedade? Sim. Que não necessariamente o maior empresário do mundo será o maior gestor público. Né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado, o Brasil não gosta muito disso. Todo grande empresário que entrou na vida pública, invariavelmente não se deu bem. Quando eu falo grande empresário, estou falando de Antônio Emílio de Moraes, estou falando do comunicador Silvio Santos, tá? Porque alguém pode falar assim, mas e o governador de São Paulo? E o governador de Minas? Se o governador de Minas, então, mas, sabe, assim, não tem essa coisa. Então, assim, não, o fato só de ser empresário não é pré-requisito. Do mesmo jeito que o fato só de ser popular, sou popular, não falo de determinadas camadas, porque a campanha é para ser o prefeito de todos os Uberabenses, independente de sexo, independente de religião, independente de cor, independente de time de futebol, independente de ser da classe A, B, C, D ou E. Então, primeiro, nós vamos escolher uma pessoa que nos próximos 4 anos, junto com seu vice, e dependendo do vereador que a gente escolher, né, porque a maioria e tal, vão cuidar dos destinos da cidade de Uberaba. Então, hoje, faltando 11 dias ou 12 dias, como 12 dias, isso. Quem quiser contar que é mais um, menos um. Mais um, menos um. Essa é a matemática que 12 ou 11 não tem importância. Mas é muito tempo por você procurar o programa de governo dessa pessoa. O que ela está falando? Sabe? O que ela está propondo em várias áreas. Porque, às vezes, a pessoa vai só porque tem uma maior simpatia, né? Tem simpatia, lá no Rio de Janeiro tem um bloco de carnaval, não sei se vai poder ter o ano que vem, que chama Simpatia Quase Amor. Aí você vai lá. É isso aí, vai lá. Né? Então agora é hora de escolher com o pé no chão. Sim. Escolher se o que temos aqui é o que queremos continuar a ter. Não tem muito, não estou falando que é bom ou ruim, não estou entrando nisso. Estou dizendo o seguinte, a alternância é boa ou não. Isso é papel do eleitor. Sim. Pode ser que seja boa, pode ser que o candidato apoiado pela atual gestão é o melhor para a pessoa, sem problema nenhum. Vai lá e vote consciente.
Não, eu quero alternância para valer, eu quero alternância intermediária, né? Então, eu penso que essas condições, o que a pessoa está propondo no ponto de geração de emprego, o que a pessoa está propondo com relação a gerar recursos, porque é outra coisa. O eleitor tem que saber como é que é o orçamento do município? Não. Mas ele está sendo falado, e está na lei orçamentária, que está previsto um orçamento para o ano que vem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vai recrutar próximo de 800 a 900 milhões. Mas é muito dinheiro. É o maior orçamento da cidade, um dos maiores orçamentos do Estado. Poucas ou quase nenhuma das empresas da cidade de Minas, sabe? Nós somos um Estado que só tem 10 empresas com ação na Bolsa. Então, sabe, não é um orçamento. Ou seja, a pessoa que tem que chegar lá, a honestidade não é eu sou, deixa de ser, é pré-requisito e condições para todos. Gerir bem. E, às vezes, só também o fato de ser não quer dizer que a pessoa vai ser um bom gestor. Sim. Ela propôs equipe, ela já falou o que tem lá. E outra coisa, vamos parar de, desculpa o termo, enjoeira e picuinha. Sabe, assim, cuidado com as coisas menores atrapalhando as decisões. Né? Então, sim. Foi eleito ali, não completou. Tal dia foi falado aqui, não sei o quê. Sabe? Para. Não é o nosso papel de eleitor entrar nessa parte. Não, mas eu sou torcedor. Eu sou torcedor do Corinthians. Isso. É universal isso. Isso não me impede de achar que o Corinthians está no lugar certo na tabela, no meio. Sim. Porque o time do Flamengo é melhor, o time do Inter é melhor, do Inter é melhor, até ganhamos, bom futebol é isso, o time do Palmeiras é melhor. Ou seja, a minha paixão não pode me cegar para entender. Agora, no dia do Corinthians com o Flamengo, que tomou uma sapeca lá de 5-1, fiquei triste, fiquei chateadíssimo. Óbvio. Fiquei com alguém, não, saí na rua, fui andar. Falei, deixa eu esclarecer. Faz bem. Torci para o Corinthians. Mas isso não me impediu de achar que o outro é melhor. Então, o que é melhor? Entre as 11 opções postas, escolha 3 que você se identifique mais e vá paulatinamente pesquisando nesses 3 aqueles que têm mais condição. Eu tenho alguns cuidados comigo. Certo. Participar de um evento. Não, mas o fulano é popular e ele não tem que ir em debate. O fulano vai conversar com 2 ou 3 categorias lá, porque o público dele está na periferia. Bom, eu sou de uma das categorias. Então, que dia que ele vai conversar comigo? Só se ele for eleito? Isso. Depois que ele for eleito, eu também vou conversar com ele. Então, isso. Tem que ir para todo o jogo, ver o pacote completo. Né? Vários vices, são muito bons vices. Olha lá como é que vai ser a dupla, em que pese a caneta ser do prefeito. Em que pese a caneta, a decisão ser do prefeito. Porque o escolhido é ele, será ele. Então, esse é o primeiro ponto. Certo. Aí, tem aquele outro negócio. Não, Karim, só um minutinho. Karim, só um minutinho, por gentileza. Cidinha, por favor, o seu microfone está aberto. Por gentileza, Cidinha, seu microfone está aberto, está dando alguma interrupção. Isso, muito obrigado. Karim, por favor, continue. Aí a pessoa fala, não, eu quero votar por amizade. O Júlio é candidato, ele é meu amigo, ele me pediu voto, porque tem gente que tem isso também, não, mas o cumprimentou, cuidado, isso. Cumprimenta todo mundo, tem gente que é tímido, sabe, são alguns cuidados, você que já deu aula também, que dá aula também. Claro. Tem matéria que o professor pode ser um tremendo piadista, brincalhão, tem matéria como as nossas, que são matemática, conta pura. Não dá. Você pode fazer um caco, mas não cabe, porque não é a vida assim, não, cabe ali uma piadinha, estamos falando de sociologia, psicologia, cabe um cuidado. Então, cuidado com isso. Mas se votar em quem você só gosta, ou em quem porque te pediu, ou porque te deu um tapinha nas costas, beleza, participe da gestão, ajude, acompanhe, e pague as consequências ou não. Sim. Sabe assim, eu escolhi. Isso. Escolheu, beleza, é legítimo. Eu digo assim, no critério eleitoral, quem tiver 50% dos votos válidos, mais um está eleito. Mais um. Uberaba tem 2 turnos, então ainda nós temos essa chance, em que pese a cidade não gostar muito do segundo turno, desde que só teve um, e acaba que eu acho que é um grande erro, porque você pode, nessa linha, optar e depois de 2 opções, aquelas que forem de melhor apelo, você escolheu. Então, é uma coisa a ser analisada. Mas é a história do direito e dever. Você tem o direito e o dever de votar. Use. Não terceirize. E depois não se vitimize.
É legítimo você votar em A, B, C, D, E, até o 11º. Ponto. Depois vai, mas eu não sabia, mas foi a rede social. Não. Poxa, o eleitor pressupõe que ele tem, no mínimo, 16 anos. Estou vivendo essa definição na minha casa agora. Você tem filhinha, né? O 2º ano do ensino médio, que está muito bom, ela vai ter que optar já que áreas que ela quer. Então, eu falo que ela era um bebê até ontem. Sim. E hoje ela tem que escolher uma área para ser a profissão da vida dela. Então, a gente está criando todas as ferramentas para que ela tome a decisão. Perfeito. E arque com as consequências dessa decisão. Né? Por isso que a gente fala, pesquise. Ao invés de ficar discutindo em rede social, ao invés de ficar discutindo na família, ao invés de ficar discutindo isso ou aquilo, pesquise a pessoa, procure seu plano de governo, veja o que ela está propondo para a cidade, veja o que é melhor para você. Não, Karim, é realmente por amizade. Eu gosto da fulana, do ciclano, do beltrano, e vou escolher. Beleza. Amanhã, ajude. Não seja o primeiro a virar as costas, a sair criticando por criticar. Participe. Eu falo que também cabe ao cidadão, além de eleger, acompanhar, fiscalizar, cobrar dos seus vereadores, cobrar do prefeito, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu. Claro. Ontem, eu fiz questão de assistir, porque tinha seu convite para estar aqui hoje. Eu assisti o debate da Band, um horror, também escrito por você e por mim, artigos diferentes, em jornais diferentes, show de horror. Foi. Todo respeito aos 11 pré-candidatos, aos candidatos que tiveram lá. Não sei se os 11 tiveram. Aquele da Band, se fosse para escolher por ali, pela primeira vez na vida eu pensei em seguinte, deixa alguém escolher, eu vou pegar branco ou nulo, e, portanto, eu vou diminuir o coeficiente. Isso. Aí na frente ganhou, mas essa eu não quero compactuar. Coisa rara. Eu sempre votei na vida, sempre escolhi, sempre fiz parte de pesquisa, sempre tive opinião e continuo achando que é o caminho. Depois, eu fui na CIU. No primeiro momento. Teve 2 momentos, com alguns candidatos. No primeiro momento, depois com outros. Com outros. Algumas pessoas. Escutei lá. A forma foi mais tranquila. Não houve pergunta de um para o outro, eles responderam perguntas. Comecei a entender que alguns estavam mais preparados que outros. Então, comecei a definir. E ajudei com perguntas, que acabaram até as minhas não foram escolhidas lá no sorteio, mas foi legal. Bacana, né? A engenharia fez ontem, né, junto com o CREA e o CAL, 10 perguntas de tema específico à profissão, às atividades do meio de engenharia, e arquitetura e urbanismo e tal. Pergunta sobre plano diretor. O que o plano diretor tem a ver na minha vida? Tudo. Um diretor com lei de desocupação do solo vai definir a sua vida. Então, tem tudo. Todo mundo sabe que tem uma mexida lá, uma modificação no plano sendo votada, que o ideal hoje era tirar de pauta, esperar que o próximo rediscutisse a sociedade. E outras áreas, sobre revitalização do centro, porque ainda, e aí, por exemplo, se fosse por esse critério, dos 7 que lá estiveram, só 2 entenderam que o BRT é um meio e que não causou nada. E aí que eu quero dizer, tem gente que fala que a Uberaba é uma cidade grande, mas a Leopoldina não foi feita com 3 pistas. A Avenida São Paulo, eu acho que a Avenida Paulista é uma das maiores vias do Brasil. E acho que São Paulo, capital, é maior que Uberaba. Eu tenho essa sensação. Um pouco. Quando eu vou lá. E só tem 3 pistas de cada lado. E São Paulo passa ali. E aí as pessoas acham que 3 pistas em Uberaba, para cada lado, não são adequadas. Antes, iam 80 ônibus de forma desordenada no centro. Hoje, teoricamente, vamos em linha. Eixo, menos ônibus. Era para ser 6 de cada lado, não sei hoje. Sim. Então, precisa de aprimorar? Precisa. Sim. Mas jogar a culpa. Por exemplo, eu lembro que na época teve uma casa tradicional de pão de queijo. Porque setor. Você viu algum setor que abriu mais do que padaria? Você quer setor que mais cresceu em Uberaba do que o que seriam os concorrentes dele naquela via e em outras vias? O que prova que diagnóstico errado, premissa errada, e aí, inclusive, teve até pergunta de gente falando que o BRT... Não, que o Uberaba nós queremos. A Uberaba que eu quero, a Uberaba grande que eu percebo, o BRT é uma ferramenta que permite o deslocamento mais rápido do maior parte de pessoas. Sim. O grosso, a via, ela tem que priorizar o mais do que o menos. Imagina se todo mundo fosse só cada um num carro. Além de onerar, além da parte ambiental, da parte sustentável, além de custo, imagina um caminhão de carro com uma pessoa dentro. Sim.
Aí não, é o transporte coletivo que cabe mais gente, que pega a pessoa. Só que de um eixo ao outro, do oeste-leste, você economiza mais de 10 minutos. Quantas pessoas vêm de lá trabalhar aqui no centro e vão do centro para aquele lugar? Sim. Ou seja, então, ontem foi uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei observando. Então, ontem eu descartei 2 candidatos. Ontem. Levianamente, por desconhecimento, entrar naquela com a maioria, de concordar com a pergunta, e coloquei no páreo 2 candidatos que não estavam. Porque eu não tinha escutado a fala deles. Eu não estou querendo influenciar, nem estou falando de A ou de B, de nada. Eu estou dando um exemplo de como é que funciona. Claro. Quer dizer, uma pessoa esclarecida, que já ocupou cargo público, já presidiu entidade de classe grande na cidade. Sim. Tem empresa, formei gente, escrevo em jornal, estou aqui. Ou seja, que a gente procura, até a gente tem que sempre, você sabe, né? Ninguém é tão rico que não tem nada para aprender, e ninguém é tão pobre que não tem nada para ensinar ou para doar. Opa, sem dúvida. Ontem, para mim, foi um balizador. Eu botei no meu radar que quero conhecer melhor 2 candidatos. 2 candidatos. E até então, até um falou assim, mas é porque as pessoas estão... Porque ele foi recebendo elogios ao longo do debate. Porque eu só tenho X segundos na TV e não tinha tido a oportunidade de falar. Então, veja o programa de televisão, esses dias tem o feriado. Essas, gente, são as formas. Pesquise tudo, use a rede, troque ideia com a sua família, com seus companheiros. Às vezes você não está vendo uma coisa, o outro está vendo outra. Ou seja, não tenha humildade de perguntar. Fale com o candidato está em todas as redes sociais, tem seus apoiadores. Pergunte, qual é a sua opinião sobre isso? O que você está pensando em fazer nisso? Uma das coisas que eu percebo, que só 3 dos 7 falaram ontem, que tinham preocupação com o fim do auxílio emergencial em dezembro, está aumentando a liquidez na economia. Sim. Esse assunto é tão sério. Muito. E vamos voltar a 2019, que foi o melhor ano da economia, fora de 14 a 18, que os anos foram muito ruins. Nós nunca tivemos uma recessão tão longa. Olha que loucura. Compilados os dados de geração de emprego em 2019 e geração de massa salarial, o que é isso? O ano passado gerou 2,5% a mais de emprego do que nos anos anteriores. A massa salarial não foi melhor que os melhores anos, porque como tinha muita gente desempregada, a recontratação é sempre menor, o salário é menor. Uhum. Nós tivemos 6 parcelas do auxílio emergencial, 3 de 600 e 3 de 300. O incremento de renda gerou um impacto em Minas Gerais de 50% a mais que a massa salarial. Então, num ano bom, no ano de 2019, economia bombando, teoricamente. Sim. O auxílio emergencial representou a massa salarial de Minas no ano passado com 50% a mais. Ou seja, ela foi maior, por isso está circulando. A hora que acabar, como é que será? Os nossos representantes, a quem nós vamos escolher, estão preparados para criar projetos emergenciais na cidade, para fazer economia circular, para entrar com critérios de economia criativa, sabe? Estão cheios de exemplos que podem ser pensados. Isso está sendo falado, porque aí nós vamos ver o tamanho da crise. Por quê? Dos 27 estados da federação, só em 5 esse incremento não foi maior. São Paulo, Distrito Federal, a massa salarial muito grande. Catarina, que é um estado desenvolvido diferenciado. Tá? De Goiás, que tem o agronegócio. Ou seja, é como se 50% a mais de mineiros estivessem recebendo renda e jogando no comércio local nos 853 municípios mineiros. Isso aí. Então, gente, é uma escolha muito séria. Então, cada um, do seu foro íntimo, tem que escolher e arcar com essas consequências. Uma das consequências é acompanhar seu candidato, bater na porta para 8 horas, você falou que ia fazer, você falou que não ia fazer. Assim, eu fiz uma resposta muito longa, mas eu penso que com muito cuidado de alertar para certas coisas. Não fiz em forma de palestra, eu sei que nós estamos num bate-papo de rádio. Sim, claro. Eles precisavam, Júlio, ser colocados assim, um raciocínio, às vezes, não tão curto, né? E agora eu prometo que eu vou responder essas perguntas. Não, que isso. Mas esse preâmbulo, eu vou chamar assim,
tudo certo. E eu estou definindo, compartilhando aqui as minhas buscas. Então, eu estou sendo fiel, como sempre fui, com os meus princípios, a minha fala, às coisas que estão norteando a minha busca. E, ao mesmo tempo, estou preocupado, eu falei de crescimento, desenvolvimento, buscar alternativa, preocupado com o social. Que é a grande discussão que tem no Brasil hoje. Um lado, vamos chamar assim, o que se chama de esquerda, aparentemente cuida mais de gente, o que se chama de direita cuida de número. Direita. A direita, às vezes, não cuida de gente, e o povo que gosta de às vezes, cuidar de gente não entende que número, que não existe dinheiro infinito. Tal. Isso. E eu falei outro dia para um amigo meu, assim, não quero entrar nesse detalhe, eu não estou fazendo juízo de valor, mas teve certas coisas que os ditos governos populares erraram no governo federal, que não é o fato de errar, não foi o primeiro, não foi o único, não foi o último, talvez desde 1500 nós temos problema. Mas quando você chega com uma proposta muito diferente, você tem que saber que a sua responsabilidade é maior. Ou seja, o que se disse, o que se falou em relação a mandatos do que se chama de centro-esquerda no Brasil, porque esquerda e esquerda ao mesmo tempo, ele não podia falhar em certas coisas, não podia ter dado lá do que foi dado. Então, não estou querendo dizer se houve ou não houve, se é errado ou não é errado. Estou dizendo que, quando um governo dito popular, dito de força do povo, chega ao poder, ele não pode agir como as elites, ou chamadas elites que tanto se criticam. Sim. Tem que ter todos. Sabe, essa coisa que o Mujica fez no Uruguai, ele continuou andando no mesmo Fusca, então ele manteve, o poder não o seduziu. O que o argentino chama de manual do presidente. Né? Uma coisa que pegar, a hora que você chega, o poder te seduz, te envolve, e aí você só quer ouvir quem fala amém, quem fala sim, quem fala só o que você quer escutar, né? E é por isso que, às vezes, eu sou contra politicamente correto. Sim, porque, às vezes, o politicamente correto não é verdadeiro. Eu acho que tem que haver sensibilidade. A gente, como rotariano, fala em prova quádrupla. O que você fala é a verdade. O que você fala, de fato, vai ser bom. O que você fala é melhor para todos. Todos vão. Isso é uma coisa. Agora, deixar de falar, deixar de agir, eu não posso desagradar aqui e ali, leva a essa série de situações. Então, essa explanação que eu fiz, né, desde domingo, quando você me convidou, e a gente, segunda-feira, que a gente falou que ia fazer, conversando com a Andréia ontem, com a Cidinha hoje mais cedo. Claro. Eu quis trazer para cá as dúvidas que me assolam. Quem vai fazer o coletivo melhor? E outra coisa que as pessoas não entendem, quando é bom para todos, acaba sendo bom no individual. Sem dúvida. Porque sem economia, todo mundo vai ganhar. Pode ser que ele não contrate da minha empresa, mas ao contratar, ao gerar, ao fazer circular, a minha empresa vai ganhar também. Sim, sim. Entendeu? Então, por isso que eu ainda continuo achando, eu não vi quase nenhuma pauta para valer, e só em duas, que o nosso caminho ainda é o gasoduto. Que nunca teve tão bom de termos o gasoduto como agora. Nunca teve tão fácil, não é fácil no sentido de... mas nunca teve tantas pré-condições necessárias, e eu acho que essa famosa quarta ou quinta onda que dava tanta anseia, né, pode vir, e eu só acredito que venha através de um projeto sério, de uma união da cidade em prol do gasoduto. Em suma, assim, é isso, e eu espero assim, que quem estiver nos ouvindo, hoje eu falei para uma pessoa que Jesus Cristo mudou o mundo com 12. Foi. Então, participa de tantas lives, tanta grupo, mas não tinha 500 pessoas, não interessa. Se tiver 3, 4, se estiver tocando 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas estão nos ouvindo, e elas possam refletir sobre o que nós estamos falando, eu acho que nossa finalidade, né, no programa está feito. É isso. Karen, antes de tudo, é sempre muito bom conversar com você, e dentro dessa sua breve apresentação de apenas 28 minutos, que foi uma maravilha, dizer o seguinte, dali, digamos, dessa mescla, desse caldo de informações que você teve, aqui eu já recebi muitas perguntas no meu tablet, e eu vou te passando algumas que são muito oportunas e apropriadas à sua fala, tá? Igual, por exemplo, nessa questão do plano emergencial, eu não vi, por favor, você me corrija, você pode ter visto isso de algum candidato a prefeito de Uberaba, alguma proposta séria, alguma proposta eficaz, ou alguma proposta que venha atender isso, ou algum outro mecanismo, algum olhar para, olha, se não tiver mais o plano emergencial, se não tiver mais a continuidade desses R$600 ou desses R$300, o que nós vamos fazer na nossa cidade? Aqui tem umas 3 ou 4 pessoas perguntando,
Você viu alguma coisa dessa? Você sentiu isso? Eu Você vi. notou isso em alguém falando com propriedade sobre? Não precisamos aqui falar quem é a pessoa, pelo contrário. Então, eu vi 2 ou 3 falas, Sim. de umas 4 falas, eu não vi escrito, falando que no fim do auxílio emergencial não seria um problema e que quem assumir vai ter que tomar cuidado e tal. Mas, assim, propostas objetivas do como fazer, por exemplo, eu tinha colocado isso, porque uma pessoa falou ontem, assim, no debate, nossa, todo mundo está falando, copiando a ideia um do outro. E quem pegar as melhores propostas de cada um dos outros 10, teremos a cidade dos sonhos. E eu concordo, teremos a cidade dos sonhos. A gente chegou até a comentar com alguns pré-candidatos como fazer, né? Porque o que fazer? Isso. Uma delas era criar um cartão. Isso precisa dar primeiro. O problema do auxílio emergencial, como todo e qualquer auxílio, Bolsa Família e outros, ele tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Só um falou disso. Ou seja, durante o momento que você estiver ajudando, a pessoa tem que estar fazendo um curso, reciclando, criando uma nova profissão, melhorando para sair do projeto. Daquilo ali. Mas, por exemplo, um dado, eu não sei o mecanismo exato de fazer. Beraba compra uniforme para a rede escolar municipal. Isso. Então, são alguns milhões de reais, tal, que a última foi de uma empresa mineira sediada em Contagem. Isso. Existe um negócio chamado legislação que é referência de preço. Você faz uma licitação, você faz uma coleta de preço e o melhor preço é, sei lá, R$70 o uniforme. Isso. Dentro da referência de preço, já definido que o uniforme que custa R$70, você pode ter alguns prestadores de serviço, às vezes, da cidade. Sim. Ou seja, ao invés de você pegar os X milhões que você jogou fora para comprar fora, não é que você jogou fora, você comprou de quem ganhou. Você comprou foi para fora do município. Tentar fazer aqui, né? Isso. E aí, como fazer isso? Quais os detalhes? É isso que eu falo que... E aí, cada um vai ter pelo menos esses 40, 50 dias até o ano que vem. Como colocar esse dinheiro movimentando a economia local? E numa cidade aqui perto, um cartão. A cidade é muito perto, São José do Rio Preto. Ok. Então, funcionário público, e tem muito funcionário público, como tem aqui, Sim. pegava seu salário, seu rendimento e ia fazer compra em São José do Rio Preto. Preços melhores, menores. E aí o prefeito que eu vi fazendo isso, ele criou um cartão para que aquele famoso adiantamento, que ao longo do mês, os funcionários públicos comprassem na economia local. Muito bom. Então, assim, isso legal foi implantado. Situações desse tipo é que vão fazer com que a gente gere recurso e movimente mais a economia local. Sabe? Assim, como atender a economia criativa? Como será a volta para eventuais novos normais? Porque falar que vamos passar o resto da vida à distância é uma delícia, mas aquele dia, como nós fizemos no estúdio, ao vivo, é mais fácil. É muito mais fácil. É então, diferente. Assim, eu creio que vai ter híbrido, vai ser misto, mas o ser humano deve estar doido. Hoje eu vi um artigo sobre a importância da vitrine na retomada do comércio. Mas como vai fazer? O cara vai botar uma câmera e eu vou acessar a loja. Não, as pessoas estão sentindo. Tem uma geração que foi criada no afago, no abraço, na proximidade. Então, eu creio que ninguém colocou como fazer, né? Alguns já tangenciaram que querem fazer. Então, por exemplo, nesses últimos 11, 12 dias que faltam daqui até a eleição, eu vou procurar me dedicar a ver se alguém escreveu ou se alguém vai escrever. Porque tem a ou falar. Ou falar. Ao menos falar. Alguns falaram a preocupação com a falta. Mas como vão suprir, ou se tem alguém da sua equipe debruçado no como fazer para que a gente gere salários alternativos, ajudas alternativas, como fazer, porque dezembro ainda vai, né? Mas a partir de janeiro para fevereiro, nós vamos sentir muita falta desse recurso e aí nós vamos entender, de fato, o tamanho da crise. E aí tem uma coisa, Carinha, que vale muito falar com você, nessa linha que você está falando, nessa ideia desse cartão de outra cidade, e enfim, sobre essa questão, eu vejo o seguinte, além do prefeito ser uma pessoa preocupada com isso, e mesmo que ele não tenha a competência, a equipe que vai compor esse próximo governo, ela tem que ser uma equipe muito coesa, ela tem que trabalhar uma equipe como um reloginho suíço. Motivo disso, para que possa interagir e integralizar todas as
pastas. Não dá para você trabalhar naquela questão, naquele regime. Você já foi secretário por muitos anos, sabe disso, e não fazendo demérito algum a B ou C, mas aquela secretaria o secretário é daquele jeito, aquela outra secretaria o secretário é daquele jeito, aquela outra secretaria o secretário é daquele jeito, aquela autarquia funciona assim? Não. E precisamos do quê? Nós precisamos muito de que todos os suportes, todas as pessoas que estejam com o governo, seja qual for esse governo, estejam preocupados, muito preocupados com este ponto, porque este ponto vai ser um decisor muito grande. Todos reclamam que Uberaba não tem emprego, todos reclamam que Uberaba não tem facilidades, todos reclamam que você pode viver muito bem aqui, mas não tem como ganhar dinheiro aqui, tem que mandar seu filho para fora para trabalhar e tudo mais. Mas eu não vi até hoje, e efetivamente, um governo que tenha se preocupado de fato e colocado políticas claras e transparentes numa linha como essa que nós estamos conversando agora, que você até citou o exemplo de fazer com que o recurso seja utilizado aqui dentro. Por exemplo, só a prefeitura, nós estamos falando aí, vamos falar, como você disse, 800 milhões, 900 milhões, 1,5 bilhão, que é a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Esse dinheiro, se ele, hoje, nós não estamos com os números exatos, 20% ou 30% sejam utilizados aqui, já é importante para a cidade. Se você consegue duplicar isso, ou talvez triplicar isso, sem dúvida alguma, vai gerar emprego para o uberabense, vai gerar emprego direto e indireto, vai gerar oportunidade para o uberabense. E aí vem aquela questão que já tem uma pergunta aqui pipocando, que o pessoal falou assim, Karim, curiosamente, o pessoal tá, aqui é o Jorge, aquele que não parece com você, tá? Meu Karim, irmão? não parece com você. O Jorge Neme, deve ter algumas perguntas aqui. Curiosamente, Karim, nós temos notado isso aí no Brasil, em todo local, em toda cidade, que existe ainda aquela situação ruim, chata, de colocar secretário por convite, por questão partidária, por coligação, porque lá tem uma tratativa assim, o assado, mas eu vejo que isso não vai deixar de acontecer, mas tem que ser muito mais levado em consideração e de uma maneira muito mais pautada, que a pessoa tenha vínculo e aderência com aquela pasta que ela está assumindo. Como que fica essa questão politicamente dizendo, Karim? O que você acha? Aí que chega o prefeito nessa hora. Nós não estamos escolhendo um. Teoricamente, o prefeito vai ser o executivo de tudo? Não, tem que saber de tudo? Não. Mas ele pode ter uma equipe. Ele pode ser o grande líder condutor. Então, por exemplo, eu não vejo problema nenhum, nós estamos falando de democracia, e ele, apoiado por A, B ou C, por partidos, pessoas, entidades, queira agraciar essas pessoas, partidos, entidades, representantes, com indicações para compor seu governo. Perfeito. Mas peça à pessoa que indique quadros técnicos que ela possa escolher. Quadros técnicos com sensibilidade política. Nós estamos falando disso, número I. Existe muita gente com muita boa informação, com muito boa formação, que tem a sensibilidade. Então, o prefeito tem que ver quem é mais afinado com a ideia dele. O que ele não pode permitir, é aí que as coisas acontecem. Infelizmente, né? De velha política, uma política é uma só. A politicagem é que faz a diferença. Mas quem faz a politicagem são as pessoas, não é a política. Não. Volta o fulano de tal, aceita alguém que já se sabe que não tem competência. Então, a esse líder, por isso é o seguinte, não adianta o cara falar, estou sozinho, não tem compromisso. De repente ele se cerca de meia dúzia também, não tem nada a ver. Isso. Mas ficar atento, o prefeito, escolher a pessoa que a gente perceba que tenha capacidade de separar o joio do trigo. Você já esteve lá também e sabe que quando se monta uma equipe sem esse cuidado, metade do governo do tempo vai embora, porque até que uma pessoa, na segundo escalão, seja secretário, aprenda a conhecer e confiar no outro, já tem gente indicada lá que está de olho na eleição de 4 anos depois. Sem dúvida. Trabalhar. E aí, não é só desviar recursos, fazer errado, é ainda, inclusive, não trabalhar em equipe. Então, por isso que nós temos que escolher alguém que, independente de ter sido ou não apoiado por A, B ou C, saiba separar o joio do trigo e fazer as melhores escolhas certas dentro da indicação. Porque se alguém que está te apoiando te indicar alguma coisa que vai te dar trabalho, esse cara já está te derrubando no primeiro momento. Opa, sem dúvida. Vai respingar no seu governo, vai respingar na gestão desse prefeito. Então, eu acho que por isso que conhecer a pessoa, entender a liderança, entender quem está cercando ela, históricos, e tudo isso está muito fácil, na rede é fácil de identificar, na rua é fácil de identificar,
é fundamental, porque essa escolha, a montagem do time é muito importante. Por isso que também, quando o cara fala só da iniciativa privada, a iniciativa privada pode demitir, na pública não é bem assim. Porque o cara, tanto o cara que tem estabilidade, mas eu pego o cara que foi indicado e tiro ele daqui. Beleza, você vai criar outros problemas, que vai criar, de todo jeito é ruim, né? Então, isso é muito importante. Eu espero realmente, porque tem outro detalhe, nós estamos falando de um orçamento, que você escreveu isso no seu artigo hoje, que já tem muita coisa comprometida. Além das obrigações legais, que são em torno de 65% a 70%, com saúde, educação, folha salarial, que também é um grande problema, porque a folha salarial ela é uma porcentagem pequena que tem um ganho maior, de muita gente ganhando muito pouco, e aí, então, essa coisa de achar esse ponto de equilíbrio, por isso que a prefeitura não pode simplesmente ser o grande contratador, porque às vezes ela contrata mal, vai botando um punhado de gente, e aí fica aquela coisa, gente mal atendida, aí não adianta. Há mil problemas. Então, por isso que a economia tem que ser pujante, para que outros entes do processo econômico possam fazer as vezes da prefeitura e contratar melhor, Sim. E que pague-se mais, e que crie massa salarial, que é o que a faculdade faz hoje, o que a universidade faz hoje. O Uberaba hoje agradece ter uma universidade federal. Não sei quem foi o pai ou quais foram os pais, porque todo mundo tem conversa, todo mundo fez parte. Todo mundo. Que bom que foi todo mundo. Então, parabéns a todos que ajudaram, mas procure saber no mercado imobiliário quem anda sustentando a nossa economia na hora de buscar uma melhor casa, um melhor apartamento, quem está chegando, quem tem renda garantida, renda bacana, que possa fazer a economia circular. Então, feito esse método, tem outra preocupação. Procure saber o grau de endividamento da cidade, porque vai ter uma margem muito pequena para novos investimentos. Então, tem que ser um gestor que, além de botar a casa em ordem, não estou falando que não estou falando de desorganizado, estou falando de a casa em ordem, é porque tem muito financiamento feito. Portanto, o Tesouro Municipal vai ter que pagar. Né? A gente fica tendo as negociações com órgãos lá dentro. Ou seja, dentro desse arcabouço, dívida pode ser rolada. Eu não estou discutindo nada nada disso. Mas alguém vai ter que fazer mais com menos, porque com certeza a arrecadação vai cair por causa do ano. Sim. Tinha também, olha que aqueceu, esperava um 2020 fantástico. Ele segurou, está recuperando os níveis pré-pandemia, mas foi um ano que passou. Claro. Vai aquecer de forma diferente. Essa pessoa tem que ter o cuidado de colocar na pauta as coisas que realmente são importantes, ver a capacidade de pagamento do município, ver o que de fato pode fazer e acertar. Por quê? Porque isso tudo impacta. Então, eu penso que falta realmente a gente entender a necessidade de uma escolha consciente. Esse é o ponto. E aproveitando aqui, Karen, são muitas perguntas e nós vamos derivando por aí, mas um ponto aqui que as pessoas estão falando muito a Inglaterra hoje entrou no seu segundo lockdown, o Boris Johnson colocou isso lá hoje e as regras já começam, se não hoje, daqui um par de dias já começam firmes lá. Se vem esse segundo lockdown para a América do Sul, para o Brasil, como fazer, é óbvio, ninguém tem a receita miraculosa para isso, mas quais são as projeções para uma situação como essa? A pandemia sofreu um problema grave no mundo e acabou sofrendo um problema grave aqui. Se esqueceu de discutir um problema de saúde pública para se discutir política. Se politizou. Toda hora se politizou. Eu estava vendo um estudo dos Estados Unidos, aonde começou a pandemia, não é que está vindo a segunda onda. Estão acontecendo mais casos em estados que não tinham entrado na primeira onda. A Europa, de uma certa forma, aquele atentado que houve na Bélgica, os belgas estavam todos na rua na segunda-feira, porque na terça começava a hora de recolher. Né? Portugal passando por isso. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, então, nos Estados Unidos hoje, assim, hoje tem 10% dos casos onde tinha 100%, e tem 510% de casos, que é mais ou menos alguma coisa que está me intrigando aqui. Nós seguramos, eu teria feito com informação que tinha à época que foi feita aqui, mas a gente, dia 10 de junho, tinha 10 mortos, ontem fechou com 208. Então, deu meio que, assim, já era para a gente, tudo que foi feito aqui, alguma coisa, parece que até se criou mais um comitê para cuidar disso. Também já falamos disso aí algumas vezes, mas aconteceu. Sim. Né? Minha filha teve Covid, tem 15 anos de idade.
Então, é uma doença séria. Sim. Bom, eu torço para que não tenha. Eu espero que a vacina chegue antes. Mas eu ainda sou da turma que acho que daqui até julho do ano que vem, não é julho, é julho. Nós ainda vamos ter muitas restrições, sabe? O colégio da minha filha não voltou e não vai voltar. Até fiz uma pesquisa com os pais, a gente não queria que voltasse. Está tudo preparado para o primeiro semestre voltar para ser presencial. Eu rezo e torço para que a gente tenha uma vacina ou algum composto, alguma situação que minimize isso. É cíclico a humanidade passar por esse problema, por isso que eu acho assim, feita aqui, feita ali, não foi. Assim, se for uma briga dos Estados Unidos e da China, os dois concorreram para isso, por conta da briga comercial. Então, eu não sei se um inventou e o outro piorou, mas é muito igual o fator laranja na guerra do Vietnã, anos depois, é um dos fatores que complicou para a entrada da AIDS e circulação. Ou seja, nesse filme aí, Hollywood não atua porque não tem só mocinho e bandido. Sem dúvida. Muito mocinho, quase nenhum bandido, ou muito bandido e quase nenhum mocinho. Eu sou da turma que acho que nós nem precisaremos ter um segundo repique para sofrer ainda ao longo de 2021 as graves consequências do que houve. Agora, Júlio, setembro, minha mulher e minha filha tiveram Covid. Ou doencinha danada. Eu entendo claramente o que foi feito. Mas morreu menos, não sei se morreu menos ou mais. Morreram mais de 160 mil pessoas, para mim é muito. Por coisas que elas não deixaram. Dengue, eu não sei se teve mais ou menos. Todo ano morre gente. Da vida, e todo dia, todo minuto. Nada, uma coisa que a pessoa estava bem ontem, que, sabe, você perguntar como é que ele pegou, não pegou, por que eu não peguei, que sulfate maior, mas o emocional dessa doença, porque a quantidade de notícias verdadeiras e falsas disseminada na rede é de enlouquecer qualquer um, com relação ao Covid, consequências e não. Então é o seguinte, temos que agarrar no cinto, porque 2020 ainda será muito difícil, com ou sem o segundo lockdown, que eu espero que não aconteça aqui. Karim, já estamos aqui com os nossos 50 minutos e nós temos nosso tempo, tem o seu tempo e tem o tempo da UFTM. Primeiro ponto é dizer um muito obrigado a você e também não dizendo já um tchau e encerrando abruptamente, né? Até porque nós temos aqui mais algumas perguntas, mas já caminhando aqui para a nossa reta final, né, dos boxes aqui, o pessoal está falando o seguinte, como você comentou aí, falando sobre plano diretor. Por que plano diretor não poderia, diante dessa situação, ser deixado para daqui uns 6 meses? Essa é uma pergunta feita pela Selma, está marcada aqui do São Benedito. Plano diretor, conversar sobre isso, ter uma maior discussão, abrir isso aí para daqui uns 6 meses. O que você acha disso, cara? Não só pode, como deve. Eu acredito que a Câmara já suspendeu, eu particularmente sou um dos que acho que não irá votar. Não sei se a Prefeitura já retirou. Teve muita audiência pública, teve muito vai e volta, mas teve um ano de pandemia, onde muita coisa... Isso. E tem um plano de revitalização da área central da cidade, nós estamos a falar aqui do BRT. Claro. Cresce, há um empobrecimento do seu centro. Sim. Por exemplo, a Selma é da São Benedito. Isso. Então, Castro, eu tenho negócios lá, não tem BRT, não tem problema. Major Eustáquio tem São Benedito com loja fechada. A pessoa fala em imóvel fechado está na cidade inteira, está no país inteiro. Muita coisa a ser discutida. Como reocupar? Então, primeiro, para situações novas, mesmo pensando no médio e longo prazo, nós temos que parar e ver o seguinte, o que nós não sabíamos antes da pandemia e que nós precisamos, de novo, reatualizar, impactar de forma definitiva e de forma provisória. Aqui tem um plano em discussão lá, uma revitalização da área central, que realmente, né, então, nós temos o eixo do BRT, onde estão os campos da Federal do Triângulo Mineiro, com as novas universidades lá na ponta do BRT. Então, como reocupar esse centro, como revitalizar, eu acho que seria um ponto. E como humanizar mais e levar serviço, porque uma coisa que todo mundo tem que entender, eu sou de uma geração que ia para o centro de Natal, sou de uma geração que passava na esquina do Enjeitei e passava no Lavoura para a polícia. Hoje eu moro no bairro Olinda. Quando eu fazia escola de engenharia aqui, acabava a rua Envenenados Gás, o centro acadêmico da engenharia, o CAI era o grande... Hoje eu nasço no bairro Olinda, eu fico doente no bairro Olinda, eu morro no bairro Olinda, eu viajo no bairro Olinda, eu compro roupa no bairro Olinda, eu compro
comida, tem vida própria. Tem vida noturna maravilhosa, tem tudo no bairro Olinda. Então eu pergunto, eu vou ao centro fazer o quê? Tem cerveja gelada, chopp gelado, pizza, açaí, então, tem uma escola para estudar, profissionalizar. Então, ou seja, esse novo desenho... Então, não adianta querer achar um centro da cidade de Uberaba de 100 mil habitantes. E é isso uma das falas que eu tive naquele longo preâmbulo de quase meia hora. Claro. Que as pessoas situassem, que é o seguinte, querer segurar o tempo, querer segurar características de uma cidade de 100 mil com uma cidade de 350 mil, não dá. O que houve o shopping? Ou o que eu posso fazer na rua? Por que não pensar em estimular as várias regiões comerciais? Júlio, eu formei menino na faculdade durante 25 anos, faculdade de Ciências Econômicas, fui ela de 89 a 2014. Ok. Eu estava como estudo de caso para viabilidade de negócio, o bairro Olinda não tinha padaria. Era do lado da Três Pimpos, que já não tem mais, do Jorge. Sim. Eu jogava para revenda, que eu falava, gente, mas onde que o estudante está? Não tem pão? Por quê? Eu fiz um estágio em Lavras, quando eu era estudante, estou falando de 40 anos. E tinha uma padaria que fazia um sanduíche, assim, ela agregava, não era só pão, presunto e queijo, não. Você tinha sabor. Então, sabor. O estudante já comprava um pão, sempre com renda curta, e ele comia alguma coisa diferente, era como se fosse mini pizza. Ou seja, eu falei, aqui não tem, os estudantes estão morando aqui. Hoje é o mercado que mais cresceu. Olha o tanto de padaria que você tem aqui na nossa... Ou seja, o cara não vai no centro fazer o quê? Eu faço caminhada aqui, eu tenho a Praça Pôr do Sol, no bairro para andar, o fórum está na minha porta, a prefeitura. E aí que você vê que é a renda garantida circulando. Esvaziou o centro, porque a renda garantida do centro acabou a prefeitura, acabou o fórum, acabaram os bancos vieram para... Nós temos banco aqui hoje. Você tem a agência do Banco do Brasil pertinho, Cicobi, ou seja, a vida veio para o centro. Como reequipar os bairros, como reequipar o centro. Por isso que o plano diretor precisa ser suspenso agora, para que ele tenha legitimidade e que se aprofunde mais. Uma ideia muito boa, que é uma reocupação da área central da cidade e, concomitante a isso, levar para os vários conjuntos habitacionais que nós temos no redor de Uberaba, habitações de interesse social, tá? E ver o que precisa ser feito, o que nós vamos levar lá. Lá está faltando creche, escola, cultura, lazer, para que as pessoas vejam. E aí nós vamos aliviar o que se chama de mobilidade urbana, vamos facilitar o trânsito. Uberaba tem que voltar a ser cidade polo. Então, o povo de Delta não gosta de vir aqui, emancipou do Uberaba, porque o menino quebra a perna em Delta, tem que vir aqui para fazer o primeiro socorro e engessar. Aí o pai sai de lá, ocupa a nossa área central na hora. Tá? Será que não está na hora de fazer uma UBS lá, minimamente condição de que as pessoas façam lá? Não está na hora de Uberaba pensar que é a cidade responsável pelo Triângulo do Sul, que tem mais 27 cidades, que no horizonte 350 mil pessoas, estão falando de 700 mil. Então, a gente tem que escolher alguém no dia 15 que pegue todo esse complexo, se cerque de pessoas boas e que faça a cidade deslanchar. E aqui não pode, eu não furtar-me-ei. Olha lá, hein? Que é isso, hein? Não posso deixar de falar de uma avenida que você vai ficar muito feliz, eu sei disso. É uma avenida que, há um tempo atrás, era muito questionada, não pelo seu nome, que ela carrega um nome, parece que de Hamid, eu não sei, alguma coisa assim parecida, né? Alguém que você conhece de alguma distância. E ali, hoje, no Beija-Flor, que ela liga o Beija-Flor, Maracanã, conta um pouquinho daquilo. Aquilo ali é um outro exemplo, Karim, conta para nós. Ali é um exemplo real e novo, é uma coisa nova. Aquela região se desenvolveu quando eu era secretário, o que levou muita gente a achar que eu homenageei meu pai lá. Não foi isso. Meu pai morreu em 85, tem 35 anos, 2, 3 anos depois, ele recebeu, 2, 3 meses depois, já recebeu um nome de rua, ficou-se um tempo para escolher, e o então prefeito Marcos Monte, com o Maurício Cecílio, então secretário de planejamento, trabalharam e deram o nome daquela avenida, que foi crescendo. Em homenagem ao seu pai. Muito mais larga, então já tinha um nome. Sim. Só que aquela região cresceu, aquela região foi trabalhada. Muito. Ela é a avenida mais larga de Uberaba, porque é uma das maiores avenidas de Uberaba. Ela não é perimetral. Então, hoje está tudo ali, aquelas pessoas. Passa a noite lá, tem barzinho, tem coisa para todo lado, tem supermercado. Ou seja, a vida tem supermercado primeiro, que era uma reivindicação do bairro Abadia, que é um dos bairros maiores de Uberaba, e é tratado como uma cidade. Ou seja, a vida está mudando o formato de agir. Sabe? É essa percepção
que eu penso ser importante. Agora, o cara vai sair de lá, eu falei do bairro Olinda, tem um chaveiro na nossa porta aqui, entre a sua casa e a minha, tem um chaveiro. O dia que ele montou, a velha guarda, acostumado com o chaveiro na estação de Castro, eu falei, gente, o que esse moço vai fazer aqui? Certíssima, que troca demais, a República que roda, gente que muda para cá, estudante que perde chave, nós mesmos já usamos ele. Ou seja, eu não preciso sair da minha porta nem para fazer uma chave. Sim. Ou seja, esse entendimento, sabe? E outra coisa, Ribeirão é uma cidade grande de serviço, a produção está no entorno. Então, talvez caiba ao centro da cidade algumas coisas maiores. Então, eu falo assim de ocupação, fecha o centro da cidade sexta-feira à tarde, reabre segunda, onde tem calçadão. Por que não ocupar com entidades, com eventos beneficentes? Ou seja, quem virá para fazer o aquecimento, a necessidade de ocupação. É uma cidade que tem um veio social, cultural muito grande, um veio beneficente muito grande. Sem dúvida. Assim, como então, lá no centro, para que não ficar jogado às moscas, aos traficantes, aos usuários de droga, como reocupar os espaços públicos, para que eles voltem realmente a um uso permanente da sociedade, que é a razão de ser. Então, eu creio que nós vamos ter, assim, temos que pensar muito o que vamos fazer no dia 15 de novembro, porque tem muitas coisas para fazer, né? O Beraba, o Tião Silva já falava isso, claro. O melhor do mundo para viver, você ainda quer ganhar dinheiro, né? O melhor estado do mundo para viver. O Beraba não pode ser, sabe assim, o cara que gerou o presidente Jair Bolsonaro é filho de um médico. Jair Bolsonaro. Nós já fomos referência para medicina. Por que ele não podia estar aqui numa ilha de excelência, aqui, operando aqui? E assim, nós temos várias especialidades. Por que para fazer sucesso, tendo a base... Então, essa coisa do berabense ausente, do Beraba faz sucesso. Por que o nosso filho não faz sucesso aqui? Isso quer dizer que nós temos talento. Nós temos uma boa formação educacional. Nós temos... Muito. O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos nos organizar enquanto sociedade civil organizada? Isso também não é papel só do prefeito. Sim. Para que a gente crie esse movimento em prol de resgatar a cidade de Uberaba, mas com ideias que realmente levem a cidade de Uberaba a ser a cidade próspera que nós tanto queremos, que nós tanto esperamos e entendemos como necessária para que a gente tenha crescimento sustentável, para que a gente tenha crescimento e desenvolvimento sustentável, para que a gente preserve a natureza, para que a gente, sabe, como reocupar, né? Às vezes o cara vai construir, quem sabe está na hora de reocupar o que já está construído e fechado. Por que não? Como, por exemplo, quem sabe, lá onde era o antigo fórum, que foi doado ao município, fazer um birô da prefeitura, e aí, ao invés do cara ficar circulando de ônibus, mobilidade, gastando dinheiro, joga ali para dentro, você faz as pessoas circularem com renda garantida, economizando, é o que eu falei da prefeitura. Olha a pujança da região, onde tem gente circulando com renda garantida. É enxergar, é diagnóstico correto. Eu falo que não há bom planejamento, não há bom projeto, sem diagnóstico correto e premissas corretas. Por isso que eu falo, pesquise 3, seja vereador, escolha 1, seja candidato a prefeito, escolha 1. Avalie esse processo, para que depois a gente não passe 4 ou 8 anos falando que, eu não sabia, minha mãe me pediu, eu fiz, não, sabe, assuma, faça seu papel de cidadão, aquilo que a gente escreveu nos artigos, eu escrevi, não terceirize. Eu sou a favor da quarteirização, mas o voto não é transferível e não é terceirizado. Ele é pessoal e cada um tem que fazer com a sua melhor confiabilidade no que está tomando decisão. Porque você troca por uma camisa de time de futebol, aquela camisa estraga com um mês, você depois dá 3 anos... Lá vai, lembrou? Não, tem um negócio que é muito interessante. O cara, às vezes, é eleitoral, ou o voto que é pago, o compromisso... Veja bem, se você trabalha para uma pessoa e ela te pagou, que a pessoa eleita não tem compromisso com você, não. Você vendeu o seu voto. Quando eu falo vender o voto, ela te pagou, ué. O compromisso já está cumprido, ué. Você falou que queria 2 jogos de uniforme para o seu time de futebol. Ela te deu. Acabou, já pagou seu voto, o seu apoio. A sua confiança. Sua confiança, então acabou, assim. E aquela história, ninguém pode pagar pelo mesmo erro 2 vezes, mas também ninguém pode receber 2 vezes por uma prestação de serviço só. Não dá. Recebeu. Então, quando a gente fala do voto consciente, são pequenas coisas, eu espero não estar sendo ofensivo com ninguém, não quero criar... Jamais. Não é uma polêmica, mas é para a gente pensar, para a gente refletir sobre a importância do momento que nós estamos vivendo. E aí usar as várias formas de economia criativa, usar melhor os espaços públicos,
levar o pessoal para dentro da sala de aula, levar para dentro da escola, não necessariamente para dentro da sala de aula, para que as atividades da comunidade sejam nos espaços que já estão. Realmente inserir espaço onde precisar ter espaço, movimentar aquela economia, dar vazão aos nossos talentos, sabe? Trabalhar para que floresça as várias competências que já estão instaladas. Uma cidade que tem uma boa formação educacional, Sim. primeiro de ensino básico, médio, fundamental, superior, que isso seja revertido para cá, com economia criativa, com novos momentos. Cheguei a falar com o reitor, e a gente tem trabalhado nisso. Eu sou um prefeito que vai criar, ou com a entidade, que vai fomentar a formação de programadores, futuro, vai passar para o programador. Nós estamos aqui com pessoas, independente de profissão, nós temos uma profissão que vai acabar, umas serão mais utilizadas, outras menos. De repente, nós estamos discutindo, não é profissão, é ocupação. Ocupação. Precisa ter ocupação. O que ela precisa para se ocupar bem, e efetivamente uma coisa que vai mudar o relacionamento com qualquer atividade do saber é a programação, é entender essa situação. Então, estamos empenhados em alguns projetos aí como sociedade civil organizada, mas precisaríamos de ter mais gente, porque até para criar realmente mecanismos, preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho, que vai demandar características diferentes da nossa época, vai demandar, ou da minha época, você é bem mais novo que eu. Que isso? Vai demandar novos equipamentos, novas competências, para que ele possa, daqui para cá e daqui para o mundo, ser um profissional bem colocado no mercado. E uma coisa importante, Karine, nessas observações que você fez e algumas pontuações aí, é que Uberaba tem a capacidade disso. Basta que você tenha o próximo prefeito com a sua equipe bem montada, com esse olhar. E eu fiz questão de fazer essa entrevista com você, por quê? Porque aqui nós estamos abordando, sem falar da pessoa A, B ou C, sem apontar o dedo para a pessoa A, B ou C, mas dizendo, olha aqui, o meio copo que está vazio, ou aquilo que entornou, passou. Vamos olhar de agora em diante. Vamos analisar o agora. Como, por exemplo, o plano diretor. Seria muito bom agora, mediante a situação, para o plano diretor, se é que ele já não parou, para ele agora. Vamos discutir daqui uns 6 meses. Nós temos coisas, não que ele não seja importante, é que quando a gente fala, o pessoal fala, mas isso não é importante. Não, é importante sim, mas só que nós temos que elencar as prioridades. E numa troca de governo, nós estamos aí há 1 mês, 2 meses praticamente, de uma troca de governo, ainda tem essa transição e tudo mais, é importante que a gente consiga fazer isso aí da maneira mais serena possível e que, como você também comentou, não existe o prefeito que é meu ou o prefeito que é seu. O prefeito ele é nosso. Não existe o vereador que é meu ou o vereador que é seu. O vereador é nosso. A cidade é nossa. A cidade não é minha ou a cidade não é sua ou do prefeito. É uma cidade nossa. E isso é um paradigma que nós precisamos quebrar. Não sei se você ia falar alguma coisa, se está querendo falar, pode falar. O nosso prefeito tem que ter 2 virtudes. Primeira, entender que ele ganhou, se ganhou, mas ele governa para todos. Ele não governa só para quem o elegeu. E não governa contra quem não votou nele. Essa é a grande dificuldade. Tem um exemplo americano fantástico. Não vai ser nessa eleição, mas o cara que perdeu para o Obama é um general medalhado lá. Quando for anunciar a vitória do Obama, falou, não vai, meu presidente da República. Ele é o nosso prefeito. Então, que ele tenha isso e ele não faça. E eu estou falando por situações que já passei e vejo gente passar. Sim. É contra, não é a favor. Ninguém é contra ou a favor. Você tem preferências agora que não necessariamente será a preferência ganhadora. Beleza, mas quem ganhar, toca para todos. E a outra são conselhos gestores. Mas não é grande conselhão, estou falando assim, movimento A, B. Estou dizendo o seguinte, eu propus isso algumas vezes, espero. Né? Eu falei que tem bons vices. Tem pautas da cidade que elas são suprapartidárias e são além da rotina do dia a dia. E o prefeito vai entender isso. Todo deputado que vira prefeito custa entender que uma lei demora um tempo para fazer e, como prefeito, ele acorda todo dia com o Codal fazendo 10 buracos em lugar diferente, então tem 10 pessoas reclamando dele, já começa no programa de rádio que o cara fala, tô aqui com o fulano da Vila Tal, buraco aqui. Então, até ele achar o caminho, mas que ele tenha, já que todos estão falando que vão governar com seus vice-prefeitos, uma boa tarefa para o vice-prefeito, pautas que são de toda a cidade, independente de cor partidária, e que o prefeito vai capitanear, que é segurança pública, fundamental para o negócio. O time da cidade, no futebol, é importante, é um lazer, a cidade gosta. Gasoduto. E aí, elencar 4 ou 5 temas que são suprapartidários, independente de quem está no plantão, independente de quem teve voto,
Aquilo que eu te falei, ganha-se com 50% dos votos mais um, mas ganha com a maioria dos votos válidos. Então, na última eleição, quem ganhou teve 1/3 dos votos. Quem não era com ele, somando todo mundo, faltou 1.500 votos para ter um segundo turno. E 1/3 foi votar. Então, ele ganhou com a maior parte dos votos de forma legítima, mas não teve a maioria do cidadão. Então, cada líder trazer todo mundo para perto dele. De duas formas, lembrando que ele governa para todos e não só a favor de quem o elegeu. Que é essa grandeza, ser líder, não ser simplesmente um cara de mandato de 4 ou 8 anos. E o segundo, criar mecanismos para que a sociedade se sinta pertencente. Quer discutir o Belaba do futuro, quer discutir a Uni verde, quer discutir a Uni amarela, quer a Uni... Como? Traga a sociedade civil para perto, seja através de conselhos de entidades, seja com assuntos por tema, por grupos de trabalho, cobrando direitos e deveres, não é só para o cara estar lá, amiga, entidade, sabe? Fazer uma agenda, dar responsabilidade para esse pessoal, ampliar a fiscalização com o terceiro setor, com gente olhando, melhorar o nível de projeto, usando o que tem. Em suma, fazer diferente para que a gente possa ter resultados diferentes do que está aí. Porque o que está aí não está bom para ninguém. Quando eu falo não está bom para ninguém, o que está bom? Quem ganhou dinheiro para valer? Quem está tranquilo? Quem não está com seu capital de giro apertado? Quem não está com dificuldade? Todos perdemos renda. Todos vamos ter guerra. É uma guerra silenciosa, cruel, e está todo mundo. Como retomar isso? Como fazer? Mas para isso precisa de realmente ter alguém que, ao ganhar, olhe para o todo e não olhe só para quem estava mais próximo, para quem elegeu, comece a não aceitar a ideia do outro. E, de novo, o próprio Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos, ele escolheu de cara para secretário, né, lá o ministro é secretário, 3 dos senadores que o apoiaram quando ele era atrás, 0. Mas, na sequência, ele trouxe 2 ou 3 adversários ferrenhos. Mas o cara não acreditava que ele ia ganhar, mas tinha boas ideias, ele levou para o governo. Mas está certo. Surpreenderia que, nessa linha, o prefeito ou a prefeita, eu vou colocar isso, porque eu estou falando do prefeito no geral, mas para ficar politicamente correto, o prefeito ou a prefeita ganhadora, faça de fato uma escolha e, às vezes, olhe. Por exemplo, eu esperava muito que o Zema escolhesse o Mais Guia. Ele teve um debate com o Beaba na FIENC do JM, ele falou depois do Mais Guia, e ele só falou das coisas do Mais Guia. Eu falei, bom, ele me surpreendeu. Ele vai levar... Antigamente, ele tinha que levar o Mais Guia. Ele falou do Mais Guia o tempo inteiro, ele concordou com o Mais Guia. Então, é essa coisa, que essas pessoas, já que estão falando, que escolham, de fato, pessoas competentes dentro do grupo do trabalho, mas que não negue, né, ouvir quem a pessoa acha que, por não ter votado nela, então não... Isso. Terra arrasada. Acho que isso é uma das coisas que precisavam ser ditas aqui. Difícil de fazer, mas se um prefeito for minimamente líder, ele fala... E vai fazer a diferença para todos nós, com certeza, não agora, Karim, mas para muitos anos pela frente. Sem dúvida alguma. Bom, gente, olha, são, pelo meu relógio, 15 horas e 13 minutos. Karim Abud Mawad, um prazer muito grande você aqui com a gente no programa Papo Franco, nessa quase 70 minutos de bate-papo. Está caminhando para uma live de sertanejo esse negócio aqui. Em nome do reitor Luiz Fernando Santos Anjos. Faltou para ser live. Faltou. Tomamos aquela pinga que todas as lives sertanejas anunciam. Cabaré. Cabaré. Né? Olha lá. Mas aí, Karim, olha, em nome do reitor, da Paula, em nome da Andréia, da Cidinha, em meu nome em especial, fico lisonjeado mais uma vez. Falar com você é um prazer. E uma das coisas, Karim, que muito eu acredito que nós temos assim algo em comum e que eu vejo que é muito importante é o seguinte: como esse finalzinho agora que a gente pegou nesse ponto aí, independentemente do Júlio gostar do Karim ou do Karim gostar do Júlio, quando o Júlio ou Karim, vice-versa, notam que naquela pessoa, quando o outro está no governo, pode ajudar a cidade, traga ele para próximo. Coloque ele contigo, porque a cidade vai ganhar, você vai ganhar, todos ganham. Acabar com essa questão de feudo, de cercadinho. Olha, o Karim é da direita, eu sou da esquerda, então eu jamais, por melhor que sejam as ideias do Karim, eu vou aceitar ele no meu governo. Ou o Júlio é da esquerda e eu sou da direita, eu jamais vou querer o Júlio no meu... Não, acabar com isso. No momento da eleição, cada um pega a sua bandeira, veste a sua camisa,
critica, argumenta, discute com maneira educada, polida e jamais ofensiva ao outro. Discussão de ideias, não discussão de pessoas. Discussão Isso, de ideias, conceitos, ideias. Agora, uma coisa muito importante, depois que passada a eleição, unir forças, porque a cidade é uma só. Todos nós dependemos dessa cidade. Ninguém vai passar de helicóptero aqui jogando dinheiro para nós. O brasileiro, o Della Vez, gosta muito de futebol, né? Demais. Nunca vi um time com 11 goleiros, nunca vi um time com 11 ponta-direitas, nunca vi um time com 11 ponta-esquerda. Não. 11 opções, e se não tiver equilíbrio nas 11, o time não vai. Não vai. Não é só de harmonia de futebol, não. Tem que ter equilíbrio dentro de campo, na gestão. Ou seja, vamos usar uma coisa que nós adoramos, temos orgulho de ser pentacampeão do mundo. Sem dúvida. Aquela regência, que os times ganhadores têm uma série de harmonias e equilíbrios, né? E normalmente 2 por posição, porque se um tiver com algum problema, o outro está pronto. Sim, é o elenco, é o tal do elenco. Então, para ganhar um campeonato é o elenco. O nosso próximo prefeito seja ou o presidente ou o treinador de um time vencedor. Porque às vezes você não é o melhor do time, é campeão, e às vezes você olhando para o umbigo, você é o grande jogador de um time que está rebaixado. Isso. Cada um pode colher nessa seara do empreendedorismo, no novo normal. Sim. Se você reserva campeão ou se quer ser titular rebaixado. Ó, um bom título para a próxima matéria sua, amigo. Ou minha, quem sabe, tá bom? Karim, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente restante de semana para você, amigão. Em breve, quem sabe, estaremos, e se Deus quiser, com boas novas. Quem sabe esse nosso bate-papo aqui não chega nos ouvidos daqueles que precisam ouvir, né? Vamos torcer? Manda o link, vamos divulgar. Vamos passar para todo mundo. Karim, um abração, muito obrigado mais uma vez, amigo. Tudo de bom. Saudações. Tchau, tchau.